Boa tarde, pessoal. O companheiro Bezerra, ele sugeriu que eu fizesse aqui uma aplicação com o Ellipse Escada, para utilizar o Ellipse Escada comunicando com o CLP da VEG TPW03. Mas mais especificamente, ele perguntou sobre o uso do Drive. Ele está utilizando o Drive Modbus e conseguiu fazer a leitura de algumas grandezas no PLC. Mas ele disse que conseguiu fazer grandeza, ler as entradas, não leu as saídas, e a questão das grandezas analógicas, né? Eu imagino que ele está utilizando o drive correto, isso é fato, ele está usando o drive Modbus atualizado, e o detalhe está na forma de configurar as funções desse drive. Eu acredito que seja aí o ponto. Se torna uma aplicação bem delicada assim, em termos de quantidade de informações envolvidas, mas eu vou demonstrar aqui de forma breve o que eu acredito que seja a forma correta de fazer ou uma das formas corretas de se configurar. Então eu vou adicionar aqui o drive, exatamente o mesmo drive que ele está utilizando. Na realidade já tinha um drive aqui, eu vou deletar ele e adicionar novamente, só para que vocês vejam isso. Então é importantíssimo que o drive esteja na unidade C do computador que está sendo utilizado para fazer a aplicação. Se não estiver na unidade C, isso pode simplesmente não funcionar ou até mesmo ficar delicado para quando vocês forem colocar para rodar lá na máquina do cliente. Então é importantíssimo que esteja na unidade C. Então adicionei aqui o Drive Modbus. O meu não é tão atualizado, mas funciona. Então, uma vez que eu adicionei esse drive, eu vou configurar ele. Aí aqui é um dos pontos importantes. O Drive Modbus, a gente só configura ele nas funções extras, como eu cliquei aqui. Esse é um primeiro ponto. Aqui um segundo ponto muito importante são as funções. Então, observe que aqui eu já tenho uma função que já veio previamente carregada. Essa primeira função que ela está aqui, leitura 03 e escrita 16, o tamanho dos dados no Word. Então, vocês podem perguntar o que é isso. Observando aqui no Drive no manual do Drive, então veja que para leitura eu tenho aqui as seguintes opções de funções. Eu tenho a função 1 para leitura de um bit de uma bobina. Eu tenho a opção 2 para leitura de um bit de uma entrada. Aí eu tenho uma opção 3 para leitura de Word, opção 4 leitura de um Word, sendo que uma para registro e outra só para registros numa entrada ou na entrada, né? Então, não precisamos debater muito, de forma que eu digo aos senhores que eu posso, por exemplo, para leituras de informações digitais, eu utilizo aqui a função 1. Então, voltando aqui no Ellipse, eu vou apagar essa função que já veio aqui. Vou criar uma nova função para os senhores verem como isso acontece. Então, vou adicionar aqui uma nova função. E observe que eu vou colocar aqui para leitura 1. Veja que aparece todas aquelas opções do manual. Para leitura 1, automaticamente ele já me sugere que a escrita seja 5. Voltando aqui no manual do Drive, então, a leitura eu configurei com 1. Para leitura de uma bobina. Isso até mesmo para que com a mesma função eu consiga ler entradas e saída. Não preciso criar uma função só para entrada e uma função só para saídas digitais. Então, vou colocar aqui para ler uma bobina. Já que esse controlador, eu posso inclusive utilizar a informação de uma saída como informação de entrada. Então, só eu lendo o status de uma bobina, eu consigo, indiferente de se é entrada ou saída, eu consigo ler essa informação. Observe que para a escrita, como o próprio software já sugeriu que eu colocasse 5, então ele está escrevendo um bit, ou seja, ele está escrevendo um bit em uma bobina. Aquele mesmo comentário, eu não preciso distinguir se essa bobina é uma entrada ou uma saída. Ele vai escrever numa bobina, independente. Então veja que a primeira função ficou configurada como 1 e 5, retornando aqui ao Ellipse. Então 1 e 5, eu tenho a minha função 1. Não esqueçam desse detalhe que a gente menciona lá na frente, que é a função 1. Então a função 1 é para leitura e escrita de dados com um bit. Então, para entradas e saídas digitais. Agora eu vou adicionar outra função e observem que eu vou colocar aqui, na hora da leitura, voltando aqui no manual, eu vou colocar para ler uma Word, sendo que eu vou optar aqui pela essa leitura de um Word, eu vou optar aqui
pela função 3, ou pela modalidade 3 dessa função. Então, eu vou fazer a leitura de registros, independente que seja entrada ou saída. Eu vou colocar aqui 3 e observo que o próprio software já me sugere que a escrita seja a função, seja essa modalidade 16. Observando aqui, ele está sugerindo que o 16 seja escrita de um Word para múltiplos registros. Essa deve ser a minha tradução meio forçada, né? Onde eu consigo, independente seja entradas ou saídas, eu consigo ler e escrever dados com um tamanho aqui, ou seja, em forma de Word, em forma de palavras aqui diretamente. Então, eu tenho duas funções, função 1 e função 2. Função 1 para dados digitais, função 2 para dados analógicos. Essa é a informação mais importante de vocês lembrar nesse momento. Independente do tipo de comunicação que se utilizaremos, se será serial, Ethernet e assim por diante, eu tenho que escolher o tipo de comunicação. Por exemplo, eu quase sempre utilizo serial, até mesmo porque a maior parte das minhas aplicações, ou 80% das minhas aplicações, são didáticas. Então, eu vou escolher a porta em si, os critérios de comunicação que eu utilizarei. Essa parte eu quero que seja bem tranquilo. Se surgir alguma dúvida, eu posso fazer isso, inclusive, com um controlador para estar mostrando aos senhores. Retornando aqui, então, e relembrando, eu tenho, então, duas funções. A função 1 para dados digitais e a função 2 para dados analógicos. Ok aqui. Então, observe que meu drive está configurado. Agora eu vou criar uma tag. E essa tag, eu vou criar ela com o nome teste aqui, até que eu tinha feito anteriormente, criar ela do tipo série P, ou seja, do tipo PLC. Então, eu tenho aqui uma tag. Eu vou criar logo uma nova tag, eu vou colocar ela como teste 2, teste underline 2 aqui. Então, mesmo que serve todos aqueles critérios de programação. Não posso colocar espaço, esse endereço, esse nome dessa tag não pode começar com numeral. Então, aqui eu tenho duas tags. Vou criar uma terceira, até para flexibilizar um pouco. Então, eu tenho 3 tags aqui. A primeira tag, e observem bastante nesse detalhe, eu vou configurar aqui agora o que essa tag me faz. Ou para que ela me serve, que tipo de comunicação que ela vai fazer com o controlador. Eu vou colocar aqui todos esses parâmetros, N1, N2, na realidade eu vou colocar N1, N2 e N4, vocês verão que o N3 não é utilizado. Então no N1 eu vou colocar o endereço do CLP, ou seja, o endereço do CPU, quem é a CLP que eu quero ler essa variável, ler essa informação. Quase sempre só estamos utilizando um CLP, mas é possível que esteja numa situação de trabalhando em rede. 2 aqui, um ponto bem importante, é o número da função que foi criada. Então, se eu quero ler uma informação digital de uma entrada ou uma saída, eu vou utilizar a função 1 que configuramos anteriormente. Outro ponto muito importante é qual é o dado que eu vou ler. Quero ler uma entrada, uma saída, quero ler um marcador, que até o companheiro Bezerra cita lá que não conseguiu ler um M lá no marcador, por exemplo, um M0 lá no controlador. Então, aqui eu vou dizer quem é que eu quero ler. Por exemplo, observando aqui no manual do CLP, mais especificamente no manual de instalação, aqui na página 30, nós temos um mapeamento de memória para comunicação Modbus. Observem que aqui ele traz o seguinte, são valores decimais de 0 a 255 que estão associados às entradas. Por exemplo, se eu quiser ler a entrada, o status da entrada X0, eu vou carregar com o valor 0. Só que isso é o que está mostrando aqui no manual, mas na prática eu já observei, e isso é fato, que não começa com 0, começa com 1. Então, se eu quiser ler, isso pode até se tornar complicado com quantidade de informações, mas bem assim, se eu quero ler a informação X0, eu vou colocar que eu quero ler a informação 1 e não a informação 0 igual está aqui no manual. Então eu venho aqui e coloco que eu quero ler a informação 1. Tranquilo. Então eu estou lendo no CLP1 uma informação digital, a informação 1, que me refiro à primeira entrada digital. Se eu quero ler a segunda entrada, será o número 2, a terceira o número 3 e assim sucessivamente.
ou eu estou falando errado, né? O número 1 é a entrada 0, o número 2 é a entrada 1, o número 3 é a entrada 2 e assim sucessivamente. Só não esqueçam que esses números que nós colocamos aqui em N4, eles seguem uma sequência lógica de números decimais. As entradas do PLC não são números decimais, as entradas do PLC são números octagonais, ou seja, lá do 7 vai pular para um 0, né? Um sistema octagonal. Mas de forma bem tranquila, que se for o caso, vocês fazem uma tabelinha. Existe uma planilha que a VEG disponibiliza. Essa planilha, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Eu não vou perder tempo com esse detalhe. Existe uma planilha que a VEG disponibiliza que faz essa conversão, uma planilha do Excel. Faz essa conversão, você digita, por exemplo, você quer saber que é a entrada X35, você digita e ela mostra esse valor em decimal para você já carregar aqui no drive da configuração dos seus tags aqui no Ellipse, mas bem tranquilo. Seguindo aqui esse raciocínio, se você quiser ler as saídas, então a primeira saída física do CLP, o endereço decimal dele será 257, certo? Como eu disse, está aqui está 256, mas vai ser sempre um número à frente, então 257 você lê a primeira saída, 258 você lê Y1, que é a segunda saída, e assim sucessivamente. Aí, no caso do exemplo que ele deu, que não conseguiu ler os M's. Então, para me ler M0, eu vou colocar 513. Então, aqui, eu vou continuar trabalhando, lendo a informação no CLP1, com minha função 1, porque eu configurei ela para entradas, ou seja, dados digitais. E aqui agora, eu vou colocar 513. Assim, eu vou conseguir ler a informação do M0. Aí, assim na sequência, M1, M2, M3 e assim sucessivamente. Assim como para os temporizadores. Se eu quero saber se o temporizador T0 está com seu status acionado, sua saída acionada, digamos assim, então eu vou ler o valor 3073, reforços, né? Um número decimal acima desse. Então, para me ler o temporizador T0, eu vou ler 3073. Aqui então eu carregaria com 3073. É bem tranquilo, assim, eu não vejo muitas complicações. Tem uma série de informações, mas eu classifico isso como bem tranquilo. Agora, por exemplo, se eu quisesse ler mudar aqui para o outro tag, o tag 2, então se eu quero ler uma informação analógica, eu vou colocar aqui, continua sendo na série P1, só que agora no tipo de operação, eu vou carregar a operação 2, que previamente eu configurei lá. E os dados aqui eu vou colocar, o endereço aqui de qual variável, eu vou colocar conforme a minha tabela aqui. Observe que uma informação analógica. Nessa primeira tabela, todas as informações são digitais. Na segunda tabela aqui, agora eu tenho informações analógicas. Então, vocês até podem observar aqui uma curiosidade. Aqui está T0. Qual a diferença? A diferença é que agora eu estou lendo o valor do temporizador. Por exemplo, quanto tempo ele já temporizou, ou o tempo se fosse um contador, a quantos pulsos ele já contou. E, por exemplo, que o Bezerra cita no questionamento dele, ele não conseguiu se comunicar com os registradores D. Então, para me ler D0, eu tenho que colocar o valor lá 17.209. Então, aqui eu colocaria 17.209 para me ler essa informação do registrador D0. E reforçando, com a operação 2, porque eu configurei essa operação para trabalhar com escritas e leituras de dados analógicos. Voltando aqui ao manual, então eu tenho a possibilidade de ler os valores que os temporizadores já temporizaram, ou seja, o valor atual, e eu consigo ainda, por exemplo, ler o valor programado e, consequentemente, eu consigo também escrever esse valor programado, né? Então, aqui eu consigo, por exemplo, no T0, se eu escrever um valor lá no 25.753, eu estou alterando a base de tempo do T0. Se eu ler esse valor no 16.385,
eu estou lendo qual é o valor atual dele, qual tempo já foi decorrido, por exemplo. Então, assim, é bem tranquilo. Eu acredito que o detalhe mais específico está aonde configurar o Drive, que aí o Drive só é configurado nas funções nas funções extras, e a questão dos tipos de funções. Então, aqui no Drive, eu fui nas configurações extras e criei duas funções, uma só para leituras e escritas de dados digitais e outra para leitura e escrita de dados analógicos. E na hora de configurar, no momento de configurar o Drive, quando eu quero ler aqui uma grandeza digital, eu uso a função 1, no meu caso, e quando eu quero ler aqui uma grandeza analógica, eu uso a função 2. E o endereçamento estão nas tabelas dos manuais de programação, manual de instalação aqui do controlador DPW03. Se alguém precisar desse manual, tiver alguma dificuldade de baixar ele na internet, precisar, pode mandar um e-mail que eu mando os manuais, mando a referida planilha no Excel que faz essa conversão de forma direta para você não ter que estar calculando, que pede um pouco de atenção. Por exemplo, se eu de repente quero simplesmente saber o valor atual do temporizador T100, eu vou ter que fazer todo esse cálculo para seguir essa sequência lógica, lembrando que tem que adicionar mais um e que esses temporizadores é uma sequência decimal. Quando for as entradas, ou quando forem aqui essas entradas, eu tenho que fazer essa conversão de adicionar mais um aqui no início e lembrar que as entradas e as saídas são em números octagonais, mas de forma geral é bem tranquilo. Eu espero ter ajudado. Se não pretendo fazer vídeos muito longos, até mesmo porque dispersa um pouco a atenção, mas qualquer dúvida que surgir, que eu conseguir contribuir, vocês podem estar mandando as dúvidas, ou nos comentários, ou via e-mail. Eu acredito que nos comentários é até mais rápido para me ver nos comentários dos vídeos no YouTube, de forma que a gente faz uma pequena aplicação e tenta ajudar, ou juntos vamos aprendendo nesse universo da automação industrial. Agradeço a atenção de todos.